Galera, cheguei a 38 mil reais investido em fundos imobiliários. Começando do absoluto zero, até março do ano passado eu nunca tinha comprado uma única cota de fundo imobiliário. Assim como eu postei no último vídeo, eu vendi a minha moto, coloquei todo o dinheiro aplicado em renda fixa e fui gradativamente comprando fundos imobiliários. Bom, e aqui estamos, um ano depois, 38 mil reais investidos em fundos imobiliários. Eu vou te mostrar todos os detalhes da minha carteira, em 2 fundos que eu estou tomando prejuízo, e vou te mostrar quanto que eu recebi no último mês aqui com 38 mil reais. Então já sabe, né, se você quer aprender mais sobre esse mundo de investimentos, quer aprender com uma pessoa comum que começou do zero também, assim como você talvez esteja começando, se inscreva no canal, ativa as notificações, principalmente se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo. Sem mais delongas, vem pra tela do PC. Bom, para gerenciar os meus ativos, eu prefiro a minha planilha pessoal, inclusive eu tenho um vídeo aqui muito legal, que eu deixo a planilha 100% grátis para que vocês possam utilizar. Mas caso não queira, existe o Investidor 10 que você pode adicionar os seus ativos para poder gerenciar. Então eu vou te mostrar um resuminho aqui na minha carteira, depois eu entro na minha planilha que é um pouco mais detalhado. Então você pode ver a escadinha, a primeira vez que eu investi em fundos imobiliários foi no mês 3 de 2023 e assim sucessivamente. Eu também tenho um pouquinho de ações que eu invisto através do Banco C6, mas não é o foco do vídeo aqui. Você pode ver que a valorização aqui, comparando as ações com os fundos imobiliários, vou até mostrar todas as ações que eu tenho aqui. Petrobras, Banco do Brasil, Taesa e Gerdau. Sendo que na Goal 4, a minha carteira tá menos 7%, Taesa 5,2% positivo, BBAS 3, 40% e Petrobras aqui 47%. Mas o foco do nosso vídeo aqui é falar sobre os fundos imobiliários. Eu vou colocar para organizar aqui por valorização, para que você veja. O fundo que mais valorizou da minha carteira foi o fundo VISC11. Atualmente eu tenho um total de 31 cotas e o saldo acumulado 3.794,40. Depois o BFC FF11 também valorizou acima de 7%, né? 7,94, XPLG11 5,85 e assim sucessivamente. E assim como eu disse, tenho 2 fundos que eu tô tomando prejuízo, que é o Betal11, menos 22%, né? E o HCTR11 menos 36%. Só que tem um detalhe, o HCTR11 eu comecei a investir lá no começo, mas eu percebi que ele tava com um problema, né, devido ao gramado lá, e eu parei de aportar naquele fundo. Então eu comprei apenas 13 cotas, só que o meu preço médio tá alto, ó, 56,44. Deixa eu vir na aba de proventos aqui, somando com ações eu recebi um total de 2.120 no ano passado, mas quando eu coloco aqui, ó, somente em fundos imobiliários, eu recebi 1.840. Então, o primeiro mês eu recebi um total de 53,92, 74,40, 163,25 e assim sucessivamente. Em dezembro eu recebi um total de 293,45. Lembrando que a minha meta era fechar dezembro recebendo R$300. Eu acabei não conseguindo, mas em janeiro passou bem. Foi mais de R$320 recebidos. Mas olha, a escadinha tá aqui. É aqui os dividendos que eu recebi de todos os fundos. Mas eu prefiro utilizar a planilha que eu deixo disponível para download sem link de afiliado, não tô cobrando nada porque eu encontrei essa planilha na internet grátis, fiz algumas adaptações e também deixo grátis para vocês. Eu podia facilmente estar vendendo aí por 20, 30 reais a cópia da planilha, porque ela é muito boa e muito completa. Basta você assistir o vídeo que vai aparecer aqui, mas principalmente presta atenção. Tem muita gente que fala que não funciona, que não tá pegando a cotação do dia, sendo que eu utilizo aqui há mais de um ano e sempre funcionou muito bem para mim. Lembrando que você tem que utilizar no Google Sheets e não no Excel do Windows. Então, ó, todos os fundos aqui, quantidade de cotas, o preço cotado hoje e o meu preço médio. Lembrando que o Google Finance atualiza a cada 20, 25 minutos mais ou menos, então o preço vai mudar no decorrer do vídeo aqui. Então olha só, o meu preço médio no Betal tá 92 e o preço negociado hoje tá 69,82. Então eu investi um total de 1.980, se eu fosse vender no dia de hoje, 1.536,4. Isso representa 22,4% negativo. Só que assim como eu já recebi R$116 desse fundo, o meu prejuízo está em 328, ou seja, 16%. E assim sucessivamente. Então, quando a gente pega lucro mais dividendos, a minha carteira já valorizou 3.889. Aqui está o gráfico, ó, 63,11% está em fundo de tijolo, 31,5% em fundo de papel e apenas 5,3% está em FOF, que é fundo de fundo. Aqui está o segmento da minha carteira, shopping 17, papéis eu tenho aqui, ó, 23,22%, logística 16, híbrido eu tenho 12,6, renda urbana 21,49, logística agro, né, que seria o Betal 3,34 e FOF 5,43. E aqui eu consigo ter uma visão geral na posição de hoje, entendeu? Lembrando que é a cotação do dia de hoje, quanto que eu tenho alocado em cada fundo imobiliário. A minha maior posição está no fundo TRXF11, ó,
4.579,29, porque eu acabei participando do direito de subscrição que aconteceu agora. Uma coisa que eu aprendi nesse primeiro ano investindo é o seguinte: renda variável, você tem que ter inteligência emocional para não vender as suas cotas. Houve um momento, você pode ver, ó, agora eu tenho 2 fundos no vermelho aqui, que eu tô tomando prejuízo. Mas houve um momento aqui que basicamente quase que a carteira inteira estava no negativo, e daí a gente começa a pensar no nosso dinheiro, que é tão difícil ganhar, vendo desvalorizar assim. Você tem que acreditar nos ativos que você tem em carteira para que você não faça a venda no momento errado. Por exemplo, o fundo HCTR11, eu não acredito mais nesse fundo, estou seriamente pensando em vender e assumir esse prejuízo que eu acabei tomando em um fundo que eu comprei no momento errado. Já o Betal aqui é um fundo que também passou por um problema, mas eu acredito na recuperação desse fundo, pensando que é de um segmento bem específico, né? Logística voltado para o agronegócio. Mas eu sei que vocês querem ver aqui é a parte de dividendos, ó. Aqui está o total que eu já recebi de dividendos, somando todos eles. Nesse gráfico aqui eu consigo acompanhar todos os dividendos que eu vou receber no mês a mês, e aqui é o acumulado de cada fundo. Por exemplo, no fundo KNCR11 eu já recebi um total de 369,13, no MXRF11 358,45 e assim sucessivamente. Mas o que mais importa aqui para nós é o seguinte: no último mês, nesse gráfico aqui, eu consigo acompanhar quanto que a minha carteira valorizou a partir do meu investimento e não o preço da cotação atual, entendeu? Então, no último mês aqui, ó, já tinha saído do meu bolso 37.339 centavos e a carteira rendeu de proventos aqui, né, de dividendos, 322,36, e isso representa 0,86% de rentabilidade. Mas nessa parte do resumo de dividendos, eu consigo saber a cotação naquele dia específico. É por isso que eu falei para vocês que eu passei de 38 mil reais, porque aqui, ó, no total é referente o valor da cota na data do pagamento daquele dividendo. Então você pode perceber aqui, ó, que a carteira estava com 38.208,21 e rendeu os 322,36 que eu citei no vídeo. Então a gente considera uma rentabilidade aqui de 0,84%. Assim como a minha carteira tá com mais de 60% em fundos do tipo tijolo, né? Seja de renda urbana, seja de logística ou de shoppings. Então eu acredito que a minha carteira tá rendendo muito bem, lembrando que os investimentos em fundos imobiliários, né, os proventos, são isentos de imposto de renda. Então esse dinheiro aqui é livre para eu estar reinvestindo ou de repente utilizar da forma que eu quiser. Mas a minha ideia é sempre reinvestir, porque eu estou construindo a minha aposentadoria. E nesse gráfico aqui a gente consegue ter uma noção do percentual, né, da rentabilidade por ativo referente à data de negociação e não o meu preço médio. Por isso que eu gosto de ter 2 tabelas. Uma é o meu preço médio e a outra é referente à cota. Então a gente olhando para esse gráfico, ó, o fundo que mais pagou foi o HCTR11. Por quê? Quando a gente pega o danado aqui, ó, ele pagou 39 centavos por cota e estava sendo negociado naquele dia 34,39. Então deu 1,13 de rentabilidade. Mas poucas pessoas têm esse preço médio, né? O meu preço médio está em 50 e poucos, então a minha rentabilidade foi bem menor. Por isso que você nunca deve seguir exatamente a carteira de outra pessoa, porque existe a questão do preço médio. Tem pessoas que estavam recomendando o fundo MXRF11 quando estava sendo negociado próximo a R$11, sendo que o preço médio daquela pessoa estava em 9,40. Então você precisa entender o contexto, entender o momento de cada pessoa. Talvez a minha carteira seja boa para mim, mas não para você, porque eu consegui já uma boa valorização em vários fundos, entendeu? E aqui tem os gráficos, né? Foram 1.832 mais 965 em 2024. Então dá mais ou menos aqui 2.790 reais que eu já recebi de proventos. Então uma carteira que já está rendendo, você pode ver aqui desde janeiro aqui, ó, 328, só que foi fechamento de semestre, então por isso que eu recebi um pouco mais. Depois 314 e 322. Então, mantendo a minha carteira dessa forma aqui, eu já tenho garantido pelo menos R$320 todos os meses de provento. Por isso que vale muito a pena a gente começar a investir o quanto antes, com conhecimento necessário e cada um dentro da sua realidade. Eu acumulei um total de 38 mil reais investidos em um ano, porque eu tinha uma moto, eu vendi, já falei no outro vídeo. Mas tem pessoas que investem 20, 30 mil reais por mês em fundos imobiliários. E tem pessoas que investem 100 reais por mês. Por isso que cada pessoa está numa realidade e a gente não deve se comparar com outros. Mas o que eu posso garantir para você é o seguinte: a tomada de decisão de você cuidar das suas finanças, criar uma aposentadoria paralela de forma privada, sem depender do governo, essa decisão deve ser tomada o quanto antes. Dentro da sua realidade. Assim como eu disse, eu tive que me desfazer da minha moto, algo que eu gostava. Talvez você tenha uma bicicleta parada aí, algum videogame que você não utiliza. Ou de repente outras pessoas têm que abrir mão de sair para beber todo final de semana. Uma coisa eu tenho certeza, sempre vai exigir que você abra mão de alguma coisa que você gosta para que você consiga fazer sobrar dinheiro para estar investindo.
Já disse uma vez, assim como a minha moto era de média para alta cilindrada, né, 750, ela me dava um custo mensal só para ficar na garagem de mais ou menos R$ 700, porque eu tinha que pagar o documento, tinha que pagar o seguro, troca de óleo, pneu traseiro, são duas trocas que eu fazia por ano, pneu dianteiro era uma troca, às vezes tomava multa em alguns radares aqui, então tipo assim, brincando aqui dava R$ 700, R$ 800 de custo que eu tinha para ter a moto. Agora eu já tô recebendo aqui por volta de R$ 300. Então quando a gente pega o gap, né, essa diferença, hoje eu tô recebendo R$ 300. Antes eu gastava R$ 700. São R$ 1.000 de diferença todos os meses, entendeu? Mas eu tive que abrir mão de algo que eu gosto, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Inclusive, eu vi um comentário num dos vídeos que eu postei alguns meses atrás, a pessoa dizendo que eu não tava investindo porque eu só tava mostrando a planilha. Vou te mostrar aqui, ó, na tela do meu celular, a minha conta da XP aberta. Você pode ver que eu tenho um total de 41.447, porque eu também tenho o Tesouro Selic aqui. Mas quando a gente vem aqui na parte de bolsa e clica aqui em posições, você consegue ver exatamente toda a minha carteira de fundo imobiliário. A posição atual aqui é em 39.488,31. Tem um outro aplicativo que eu também utilizo aqui, que é o aplicativo RendaFi, que você pode cadastrar os seus ativos para ver quanto que você vai receber. Ó. No dia 15 aqui eu já vou receber um total de 266,82, só que tem alguns fundos que ainda não anunciaram, como BCFF11, Betal Game, HCTR11 e VGIR11. Então, com certeza, a minha carteira vai passar pelo menos a R$ 315, R$ 320, com certeza. Bom, eu realmente espero ter contribuído com você, espero que você tenha gostado, que esse vídeo sirva como um incentivo para você. Sou filho de pedreiro, de empregada doméstica, tive que desfazer de algo que eu gostava para poder estar investindo aqui, pensando daqui 10, 15, 20, 30 anos. De qualquer forma, esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra e venda de ativos. Você tem que analisar antes de tomar a decisão de comprar. Se inscreva no canal, ativa as notificações, fica com Deus e vai lá no vídeo da planilha que ela tá grátis para download.